bem, amigos? Vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso estudo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, lá de 2018. Amigos, essa é uma lei que, além de cair em prova, ela é um tanto quanto nosso interesse enquanto cidadãos. Tá? Por quê? Porque eu tenho certeza que você, quando muitas vezes vai comprar um medicamento na farmácia, né? E aí o vendedor ali da farmácia, dependendo da rede, pergunta: olha, senhor, senhora, qual é o seu CPF? Né? Pede ali o CPF justamente para registrar ali algumas informações pessoais suas. Muitas vezes você está abrindo uma conta em uma rede social, né? Abre ali uma conta no Instagram, lá no TikTok, no YouTube, e aí você tem que aceitar os termos de uso, não é verdade? Aqueles termos que muitas vezes a gente não lê, né? São extensos mesmo. Aí você rola ali para baixo, dá aquela ticada e aceita os termos de uso. E isso tem tudo a ver com isso que nós falaremos agora. Por quê? Porque são situações em que você está fornecendo seus dados pessoais para uma outra pessoa, para o dono da farmácia. Você está fornecendo seus dados pessoais para a rede social. Você vai ser atendido num hospital. E seja um hospital público, seja um hospital particular, opa, você faz ali a ficha, né? Paga a consulta, entrega a carteirinha do convênio, enfim, você está sendo atendido ali, entrega ali o cartão do SUS e em algum momento a pessoa vai pedir, fala, olha, é a primeira vez que você está vindo aqui? Então assine aqui o termo de consentimento da lei de dados. Eles falam muitas vezes assim. E aí você já vai se lembrar da Lei Geral de Proteção de Dados. Bacana? Então isso tem tudo a ver, é do nosso interesse enquanto pessoas físicas que possuem dados pessoais que acabam sendo manejados, lidados ali por terceiros, tá bem? A Lei Geral de Proteção de Dados é um marco regulatório no Brasil relacionado à proteção de dados pessoais. E não é nenhuma jabuticaba, né? Não é nenhuma particularidade no Brasil. A LGPD foi criada no Brasil, mas ela faz parte de um esforço internacional, um esforço que congrega vários e vários países no sentido de proteger os dados das pessoas físicas. Aqui nós temos o direito, a legislação acompanhando a evolução tecnológica. Tá? Nós vivemos hoje na era da informação, né? A lei ela vale tanto para dados armazenados em meio físico, mas em meio digital. E quando o dado é armazenado em meio digital, pessoal, ele acaba se tornando líquido, né? É muito mais fácil esse dado em meio eletrônico, em meio digital, ele ser transferido, né? Ser transacionado de lá para cá, né? Inclusive de um país para outro. Muitas vezes você tem ali um dado, né? Tem ali alguns arquivos seus e você coloca esses arquivos onde? Na nuvem. Coloca ali no Google Drive, no OneCloud, no OneDrive, né? Coloca ali em uma nuvem em geral e aí você nem sabe exatamente em qual país está o seu dado, né? O seu dado viaja ali pelo mundo e ele está muitas vezes armazenado num navio lá no meio do Oceano Pacífico, né? Ou ele está armazenado lá na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca, na China, enfim. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados faz parte desse esforço quase que mundial para proteger os dados das pessoas físicas. Beleza? Muito bem. Então, olha só. Dentro aqui do estudo, né, dessa proteção dos dados pessoais, nós vamos iniciar, né, antes de falar da lei especificamente, eu quero trazer aqui para vocês dois trechos da Constituição Federal. Porque a gente estuda lá no direito constitucional o artigo 5º, né, direitos e garantias individuais, não é verdade? E olha só, o inciso 10 da Constituição, desde lá os primórdios da CF 88, ele já diz que são invioláveis a intimidade, tá bem? A vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurar direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, amigos, a sua intimidade enquanto ser humano, enquanto cidadão, ela precisa ser respeitada. Tá? A sua vida privada, os seus dados privados também precisam ser respeitados. Tá legal? E ainda mais diretamente relacionado ao assunto dessa aula de hoje, nós temos um inciso inserido lá no artigo 5º da Constituição, no ano de 2022, por meio da emenda constitucional número 115.
Tá? E aí, hoje, a Constituição nos diz claramente que é assegurado, nos termos da lei, né, essa lei aqui é justamente a LGPD, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive quando estes dados estão armazenados em meios digitais. Beleza? Então, hoje em dia, né, atualmente, a proteção dos dados pessoais é um verdadeiro direito fundamental dos brasileiros, tá? Um direito garantido pela própria Constituição. E galera, antes de nós mergulharmos aqui no texto da lei, tem um ponto importante que eu quero comentar aqui com vocês para realmente cair a ficha, né? Para que a gente compreenda o cerne da Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui, você sabe que enquanto desenhista, né, eu sou um bom professor. Mas imagina só que a gente tem aqui uma pessoa, tá? A gente tem aqui um cidadão, beleza? Ele está ali feliz da vida, tá lá com um sorrisão, feliz da vida. E o que acontece, né? Esse cidadão, naturalmente, ele tem uma série de dados, tá, da sua pessoa. Ele tem ali, por exemplo, o seu endereço. Bacana? Ele tem ali o seu tipo sanguíneo. Tá bem? Enfim, ele vai ter ali os dados, por exemplo, qual vacina que ele já tomou. Tá? Ele tem ali um dado, por exemplo, para onde ele viajou nas últimas férias. Tá? Então, existem uma série de dados desta pessoa física, desta pessoa natural. E o que acontece? Naturalmente, né, na nossa sociedade de hoje, esses dados, todos esses dados aqui dessa pessoa, eles acabam sendo transacionados, eles acabam sendo transferidos, tá? De um local para outro. Tá? Esses dados são coletados, são processados, são armazenados. Ou seja, esses dados são tratados. Beleza? Então, o foco, todo o cerne da lei diz respeito aos dados de pessoas físicas, tá? Não é pessoa jurídica, não. Os dados de pessoas físicas, de pessoas naturais, e como é que empresas, órgãos públicos, outras pessoas físicas lidam com os dados pessoais dessa pessoa. Então, imagina só, né? Você vai fazer ali, vai coletar um sangue, vai fazer um exame laboratorial, você chega lá no exame, ele vai coletar uma série de informações suas. Você precisa, né, muitas vezes, passar dados pessoais para fazer aquela coleta. E, amigos, em todas as situações em que estes dados pessoais eles são coletados, processados, armazenados, transferidos de um local para outro, nós estaremos diante do que a lei chama de tratamento, tratar dado. Nada mais é do que lidar com dados das pessoas físicas. Beleza? Então, justamente para regulamentar a forma pela qual esses dados são tratados, é que surgiu a lei, a LGPD, para proteger os dados dessas pessoas físicas. Tá bem? Nós teríamos lá no texto da lei uma série de regras, tá? Não vou detalhar todas elas aqui, mas a gente coloca aqui nesses quadradinhos os capítulos da LGPD. Tá? Nós teremos ali algumas regras iniciais. Essas regras iniciais ali da LGPD são super importantes em provas. Nós temos muitas questões cobrando essa parte inicial da LGPD. Tá? Depois nós vamos ver quais são as regras relacionadas a tratamento de dados pessoais. Nós vamos ver, por exemplo, em quais hipóteses estes dados podem ser tratados. Tá bem? São as hipóteses que vão autorizar o tratamento de dados pessoais. Nós vamos ver logo na sequência o direito, quais direitos possuem hoje, pela lei, o titular desses dados pessoais. Esse camarada bonitão aqui, ó, que a gente desenhou, tá? Ele vai ter uma série de direitos assegurados pela LGPD. Nós vamos estudá-los aqui. Quando o poder público, a administração pública, estiver lidando, tratando dados, ela tem algumas regras particulares aplicáveis só para a administração pública. A gente vai estudá-las aqui também, lá no capítulo 4º. Quando houver uma transferência de dados entre dois países,
né, o que a lei chama de transferência internacional de dados, também tem regra específica. Nós vamos ver quem são os agentes que podem fazer esse tratamento de dados. Tem ali a história do controlador, do operador, do encarregado. Isso vai ficar super claro quando a gente passar por esse bloco. Tá? A lei prevê também boas práticas e segurança da informação, segurança destes dados. Tá? Nós vamos ver também quais regras estão relacionadas à fiscalização da LGPD. Pessoal, a gente sabe, né, que é importante que existam essas regras para serem cumpridas, mas é preciso ter um xerife, é preciso ter um guardião da LGPD fiscalizando, e quando alguém descumpre, né, se um controlador, uma empresa vai lá e descumpre as regras da LGPD e trata dados fora das hipóteses legais, vem uma entidade, tá? Vem ali a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, vem lá e dá um puxão de orelha, aplica uma multa, enfim. A lei prevê várias sanções aplicáveis dentro dessa fiscalização quando há um descumprimento da lei. Belezinha? A Autoridade Nacional, justamente ela, né, esse xerife, esse guardião da LGPD, e algumas regras finais que nós estudaremos aqui, tá bem? Então, neste primeiro bloco, só para a gente introduzir o assunto, né, e comentar exatamente qual é o nosso foco do estudo aqui dentro desse curso.